E aí, galera, estamos de volta. Agora vamos dar continuidade à aula de humanas que a gente começou ontem, né? Ontem a gente teve um debate na área de humanas com o professor Fernando e com o professor Blênio. A gente estava falando ali de Revolução Industrial, essa reflexão de humanas. A gente vai estar trazendo momentos da história em que houve grandes mudanças, seja de pensamento, seja na economia, seja na história e por aí vai. E para continuar esse tipo de debate hoje, não necessariamente sobre Revolução Industrial, mas nessa ideia de revoluções, a gente está aqui com o professor Rafael, né? É um prazer, Rafael, estar aqui nesse bate-papo. Logo em seguida vai estar com o professor Sandro Coco, que são professores do Mater Christi e do Vírus Cursinho, né? Dois professores top de linha, tenho certeza que o debate aqui é em alto nível. Obrigado, viu, professor, por ter vindo. Não, obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite. Hoje a gente vai discutir sobre grandes transformações na humanidade, né? Inclusive estava ontem com o meu amigo Sandro assim conversando, né? Como é que abordaríamos esse tema? E uma boa forma da gente abordar é abordar a própria história das revoluções humanas através da sua autoconsciência, que seria então a filosofia. Inicialmente, né, a gente sempre tentou buscar dar um sentido global para a existência humana. E essa tentativa de explicar foi de maneira racional, de maneira sistemática, foi o que deu origem a o que um filósofo alemão chama, Peter Sloterdijk, de antropotécnica. A gente geralmente está acostumado a falar de tecnologias, né? Tecnologias no âmbito de objetos que nós criamos para facilitar a nossa vida, mas muitas vezes não percebemos determinadas técnicas cognitivas que nós utilizamos e que isso contribui para a evolução da humanidade, né? Inicialmente, a gente tentou explicar a origem do porquê de estarmos aqui, qual a nossa finalidade aqui, através de narrativas, de histórias, né, que no grego seria mitos. E o mito, ele tenta explicar essa coesão que existe entre as coisas. Ao mesmo tempo, existe uma certa destruição, ou seja, caos e cosmos. O primeiro paradigma da humanidade, então, seria explicar como é que se dá essa travessia do caos para o cosmos. É isso onde a gente vai encontrar, por exemplo, na Teogonia, das épocas mitológicas, né? na Teogonia do Hesíodo. O Hesíodo ele vai mostrar como através do surgimento dos deuses, da Teogonia, vem isso, Teo, Deus, Gonia, vem de Gênesis, a origem dos deuses, como através da origem dos deuses, a humanidade ela sai de um caos completo, e ela vai ser... Ou seja, no início tudo era o caos, depois surge Gaia, Gaia gera Uranus, tem Guerra dos Titãs, depois vem Zeus, né? Zeus destrona o pai, e aí Zeus ele vai distribuir cada deus em seu lugar. Ali é onde a gente tem a primeira ideia de justiça também, que o direito romano pega, que é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Rafael, o termo mito hoje, ele remete muito à ideia, num conceito popular, a ideia de mentira, né? Sim. Quando alguém quer dizer que um determinado pensamento, uma determinada conversa ou história é mentira, ele diz isso é um mito, né? Mas, em sua origem, mito não era necessariamente encarado como mentira, né? Negativo, uma narrativa, né? Antigamente não existia a palavra literatura, então isso seria um mito, seria uma narrativa também. A gente pegou essa ideia do mito ser ligado à mentira justamente por algo que os filósofos perceberam, que é a capacidade persuasiva dos mitos, de fazerem os homens agir não de acordo pela verdade, mas de acordo com a maneira como o mito te afeta, né? Assim, muito mais pelo estômago do que pela cabeça, digamos assim. Entendi. A forma como se diz, às vezes, importava mais do que o que se diz, né? Isso, essa. Hoje em dia a gente tem essa realidade também, né? Eu acho que isso é um retorno, né, que a gente tem que refletir. É por isso a atualidade da antiguidade, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, o Platão ele vai perceber esses dois tipos de discursos. Um discurso, vamos dizer assim, modernamente científico, que busca encontrar linguagens e modos de falar de maneira assertiva sobre as coisas e que essa maneira de falar seja compartilhável com o máximo de pessoas possíveis, ou seja compreensível, né?
Existe também aquele discurso que é o discurso da persuasão, né? Um discurso que ele está preocupado não necessariamente em falar a verdade, mas persuadir o seu interlocutor para aceitar aquilo que ele tem a dar. Às vezes o mito é uma versão, uma apresentação metafórica de uma realidade, né? Com certeza. Eu quero citar o comportamento de grupos de pessoas, de grupos sociais, ou de classes, de trabalhadores, enfim. E aí eu crio vários deuses, né? E determinado deus representa determinado grupo, outro deus representa determinada função. Então, eu personifico ou grupos em uma única personalidade ou alguns fatores subjetivos, como, por exemplo, a ideia de justiça, eu personifico num deus. Sim, né? Exatamente. E crio personas para aquilo, e aí fica mais fácil gerar uma narrativa que, na verdade, não é necessariamente uma mentira, pode ser uma metáfora de uma realidade, de uma verdade, né? Da existência humana, né? Que é interessante como os gregos ele coloca determinados afetos, determinadas questões da condição humana como deuses, como algo externo. Hoje que na modernidade a gente interiorizou tudo. Se você ama alguém é porque você é por sua causa, né? Sendo que não foi você que decidiu. Foi uma força que apareceu em você e você teve consciência daquilo. Os gregos, de uma maneira mais ingênua até, dizem assim, se não fui eu a origem, foi algo que é externo a mim, uma entidade, né? O que não era racionalizado é porque veio de fora para dentro. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente considera a possibilidade de coisas não racionais surgirem de dentro para fora. De dentro para fora, né? A noção de responsabilidade, individualidade, né? Bom, voltando para essa questão aí do mito, né? O Platão, então, ele vai discutir com personagens muito interessantes da época, que eram os sofistas, né? E os rapsodos. Rapsodos seriam os poetas, né? Seriam aqueles que contam a história dos deuses. Se a gente for levar para o mundo contemporâneo, digamos assim, seriam os publicitários, né? Seriam, digamos assim, aqueles que trazem narrativas que buscam dar um sentido para a nossa origem. E aí, a questão que ele tinha com os rapsodos é esse poder que os rapsodos têm de criar determinados afetos que não existem. E as dos sofistas era porque o sofista, ele era um grupo de estudiosos, né? Inventaram a gramática, só que eles não estavam muito preocupados com a questão da verdade. Como eles eram viajantes, né? Eles percebiam que, na realidade, diversos povos tinham diferentes verdades. E eles traziam uma questão muito interessante, que é, quando é que sabemos quando conhecemos a verdade? Ou seja, qual é o critério da verdade? Como é possível ter um critério da verdade sem antes conhecer a verdade? Já que, se a gente vê a revolução das ideias, a mudança constante, e aí Platão ele vai utilizar de um conceito, porque filosofia, se a gente pode pegar algo que é específico da filosofia, filosofia seria a ciência e a arte de criar conceitos, né? E aí o Platão ele cria esse conceito de ideia, cria a ideia da ideia, né? Para Platão, então, a verdade, né, ela é reconhecida, ou seja, você consegue de alguma maneira saber que ela é verdade porque você tem a sensação de que já viu ela antes. Ele vai chamar isso de anamnese ou rememoração. Claro, isso parte de uma ideia assim muito simples para bater esses sofistas, né? Mas aí ele já vai dar uma primeira noção de que existe uma verdade para além daquilo que as pessoas acreditam do que sejam verdade. Então ele busca então criar um discurso que saia do relativismo. Isso assim é completamente estranho para nós contemporâneos, tá entendendo? Tem essa ideia de que a verdade é relativa, que a verdade depende de um ponto de vista, e ele tenta trazer a ideia de uma verdade que está acima desse debate. Exato. Que vai então, de ao mesmo tempo, normatizar o conceito de verdade. O conceito de verdade, né? E isso aí ele vai criar a teoria das ideias, que ao mesmo tempo ele vai conciliar essa noção de ideia, por exemplo, a realidade matemática. Né? Um matemático, se você pegar uma realidade simples, do conceito do triângulo retângulo, ele já vai se relacionar com todo mundo racional matemático. E o que é interessante da matemática é essa capacidade de falar de coisas que são sensíveis. Isso que parece ser uma dicotomia. Como é que coisas simplesmente algorítmicas, simbólicas,
consegue descrever leis daquilo que nós percebemos na natureza, né? E se ela consegue fazer isso, então o que é mais real? Aquilo que nós percebemos pela natureza ou a maneira como nós descrevemos matematicamente? Quando há um erro aí, é um erro da nossa experiência ou é um erro do cálculo, né? Então, o Platão vai ser aquele que vai ser, digamos assim, vai colocar a matemática como uma grande questão. Eu vi a aula lá do Romero, né? Muito bacana, cara. Ele trouxe o cavaquinho aqui, foi dando assim exemplos, né? E ele fez uma referência a um dos primeiros filósofos, que é Pitágoras, né? E o Pitágoras, ele tem essa noção, né? De que, na realidade, aquilo que orquestra a harmonia do mundo é algo que a gente pode chamar de números, mas não a representação numérica, né? Uma coisa que a gente recebeu dos árabes, né? Mas aquilo que está por baixo disso, né? Então, Platão, ele traz a matemática para dentro do conceito de verdade. Talvez eu não tenho leitura para discutir isso não, certo, Rafael? Não, fica à vontade. Eu estou aprendendo aqui, tentando entender e fazendo perguntas, né, para ver se eu estou entendendo certo. Platão traz a matemática, então, talvez numa ideia de trazer um critério mais objetivo, né, do que seja verdade. Exatamente. Algo mais concreto, porque enquanto eu estiver aqui no plano muito subjetivo e abstrato de verdade, eu tenho dificuldade de julgar. Nós estamos discutindo. Para Platão definir se eu estava falando a verdade ou você, ele tentou dar objetividade. Exato. Ao conceito de verdade. Você vê como isso é moderno? Vamos pensar quando ocorre um acidente de carro. Eu tenho testemunhos oculares. Mas testemunho ocular, às vezes um diz uma coisa, o outro diz outra. Como é que eu posso saber mais ou menos a velocidade? Como é que eu posso saber se esse carro freou ou não? E aí eu posso fazer a relação com a... Você vai com critérios objetivos, né? Exatamente. A posição, a colisão, quem bateu atrás, bateu e ao de mesmo lado. tempo, esses objetos eles não têm cheiro, não têm cor, não têm forma, assim, são meramente cognitivos. Você diminui a influência dos sentidos nele. Né? A percepção dos sentidos. Exato. Platão tem a ideia de que os sentidos enganam, né? Exatamente. É porque os sentidos nos enganam nesse sentido de que aquilo que aparece para mim é verdadeiro, aquilo que aparece para você é verdadeiro também. Não tem como ninguém negar isso. A questão é, e o objeto? Será que a gente está falando dele ou está falando mais de nós mesmos? O que a minha experiência me mostra, o que meus sentidos perceberam, o que eu senti por meio dos meus órgãos do sentido, dificilmente você vai me convencer diferente com uma narrativa. Exatamente. Né? Dificilmente eu vou sentir um sabor azedo e você vai me convencer de que aquilo não é azedo, é doce. É como se um cristão ele fosse tentar convencer uma pessoa do candomblé por meio da Bíblia somente. Né? Eu teria que já aceitar aquela narrativa. Você teria que fazê-lo viver alguma experiência, né? Exatamente. Os sentidos, eles passam uma certeza muito grande a quem sente, né? Exatamente. Isso aí também outra questão também que a gente traz, né? Desde dos mitos até toda a antiguidade, eu tenho um paradigma de que a realidade é, como eu falei, esse todo ordenado, esse harmônico. Se é esse todo ordenado, eu vou perguntar, e onde é que eu estou nesse todo ordenado? Aí vem a noção também de vida boa, né? Ou seja, há uma ideia de que cada pessoa ela tem um determinado fim, um determinado lugar. Basta ela então contemplar por meio da matemática, por meio do conhecimento, essa harmonia do cosmos para eu identificar qual é o local onde eu vou estar e lá desenvolver as minhas capacidades. Aí está a noção de virtude, por exemplo, na Grécia Antiga. Virtude a gente tem a ver com virtudes morais, de bem e de mal. É a nossa visão, né? Somos todos iguais, o que nos diferencia é o nosso caráter, né? Numa sociedade altamente aristocrática, no paradigma aristocrático, a virtude ela não se identifica com isso, mas com a minha excelência em relação às minhas habilidades. O que é, então, um músico virtuoso? É um músico bom, que segue as normas, que é humilde? Não, é simplesmente um músico muito bom, né? O que seria, então, um professor virtuoso? Seria aquele professor capaz de encantar, assim, né? Então, essa noção de virtude para o grego, ela tá ligado a eu encontrar o lugar onde a minha natureza se identifica e eu explorar o máximo possível disso, né? Eu fazer aquilo que eu sei, que eu sou bom, que eu sei fazer. Exatamente, né?
Aí a gente vai, por exemplo, sim, Platão. Remete a um conceito mais recente de vocação, talvez, não? De vocação, do gênio, né? Uma coisa assim. É tanto que quando Platão ele vai partir para a sua política, ele vai adequar essas noções. Né? A noção política dele na República é a sofocracia, onde ele vai identificar diferentes naturezas e o que cada natureza vai fazer. Vai ser aqueles caras que são mais gênios, que ele vai identificar como mais sábios, então eles devem governar. Tem aqueles que são não tão gênios, mas têm um bom caráter, né? Vão ser aqueles que vão estar para a defesa da cidade, os guerreiros, né? Os militares. E tem aqueles que são, digamos assim, mais ligados aos apetites. E aí esses devem ser governados pelos demais e eles que vão suprir as necessidades materiais da cidade. Aí a gente já vê como a relação epistemológica dele vai estar na questão política. Porque o que é mais real para ele? O saber, o conhecimento, a razão. É o que é fraco para ele? Os sentidos, o corpo. O corpo é quase como se fosse uma prisão do espírito. Então as profissões, olha como também até hoje as profissões mais baixas, mais relegadas, são aquelas que utilizam mais o corpo. As profissões mais valorizadas são aquelas que utilizam mais o intelecto. Né? Como a gente ainda é platônico, né, nesse sentido. Verdade, a gente ainda valoriza muito a ideia do intelecto. Você falando aí, eu vou lembrando de outra coisa aqui. Esse escalonamento não é uma boa palavra. Me foge a palavra agora, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Hierarquia, essa né? colocação de pessoas no seu canto adequado, tipo assim, essa obrigatoriedade de você seguir a sua vocação para que a gente atinja excelência, né, quanto sociedade, que é pelo que você fala, eu acho que eu estou entendendo o pensamento de Platão assim. Se cada pessoa fizer aquilo que ela é melhor em fazer, se cada pessoa seguisse a sua vocação obrigatoriamente, a sociedade estaria num... Isso, eu traria harmonia para a comunidade humana. Para a comunidade, né? Porque todo mundo estaria desempenhando com excelência aquilo que é bom em fazer, né? Assim, hoje em dia, talvez as pessoas até concordem com esse conceito, mas de maneira bem mais amena, porque hoje em dia existe um valor que foi colocado num patamar muito elevado, que é o valor de liberdade, né? Sim. A ideia, eu acho que Rafael é melhor para fazer isso, mas Rafael não quer fazer isso. Então a sociedade tende a respeitar a ideia da liberdade individual. Antigamente, o pensamento de liberdades individuais ele era mitigado em prol do coletivo, né? Hoje em dia você vê, tanto no comportamento humano como também na regulamentação do direito, que as liberdades individuais elas têm ganhado força e respaldo, né? E aí, isso também não é, liberdade não é um bem tão valorizado de maneira uniforme e igual no tempo nem no espaço. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas antigamente aquele povo não tinha liberdade. Mas eu não sei se aquele povo também valorizava tanto a ideia da liberdade. Por exemplo, a honra já foi mais valorizada do que a liberdade. Coragem. Né? A coragem, a honra, né? Já foram valores mais importantes que a liberdade. Quem valora isso é a gente, né? E no espaço isso também muda. Né? No espaço isso também muda. Eu não posso medir cada sociedade pela minha régua. Exatamente. Né? Mas isso gera algum preconceito, alguma discriminação, né? Quando eu quero medir alguma coisa baseada nos meus sentidos, na minha experiência. Aí a gente vai querer universalizar o que é singular, né? E aí eu fechei essa linha de raciocínio de devolver. Recentemente a gente teve críticas, recentemente que eu digo, acho que há uns 8 anos, quando teve, não, acho que já tem mais de 8 anos, quando teve as Olimpíadas em Pequim, me foge agora a data, não sei se foi 2008, não me lembro bem, o governo chinês fez um trabalho para ganhar muitas medalhas e ele dava apoio financeiro aos atletas, desde que o atleta fizesse a modalidade que ele entendia que era melhor. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa... Você vê que já é uma maneira de né? Se eu tenho uma pessoa com massa, com genética que favorece o desenvolvimento de massa muscular, eu quero que ela remesse em peso, eu não quero que ele jogue futebol. Né? Então o governo ia
induzindo os atletas para aquilo que ele tinha mais potencial. Existe aí um pouco, uma preocupação, ou uma despreocupação, na verdade, com a ideia de liberdade, né? Mas sim com a aptidão. Exato. Existe uma preocupação muito mais no resultado coletivo do que na liberdade individual. E a gente vendo isso, eu lembro que na época eu conversei isso com algumas pessoas, e disse, isso é um absurdo, se o cara quiser fazer outra coisa, o governo dizia, faça, mas eu não banco. Né? Então, aí eu fiz você falando da ideia aí de Platão, me parece... E aí você falando, eu lembrei, por exemplo, do sistema educacional alemão, né, que aos 9 anos de idade eles também já segregam as crianças, definindo quais são aquelas que vão para o técnico, quais são elas que vão para a universidade, né? Que também nos é muito estranho isso. Eu acho legal essa noção, porque aí que a gente tem quanto tempo ainda? Tem uns 5 minutinhos aqui. Pronto, porque aí que você falou tem a ver também com outra grande revolução que a humanidade passou, que foi a virada cristã. O Cristo, né, a realidade cristã, ela solapou a noção de determinismo, de natureza predeterminada e de que a virtude seria então uma questão de habilidade, né? No Novo Testamento, né, acho que é Mateus, Jesus ele utiliza da narrativa, que são parábolas, né? E lá ele vai dar uma parábola que é a parábola dos talentos, né? Ele conta lá que um senhor ele deu 10 talentos para um, 5 talentos para outro, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, né? E mandou cada um trabalhar com isso. Talento, a tradução poderia ser assim, era uma moeda da época de prata, né? Mas também fazendo uma metáfora para capacidades, para talentos. E ao retornar dessa viagem, um entregou 10, né, de retorno, né? O outro também trabalhou de alguma maneira, entregou 4, não entregou tanto quanto de 10, né? E aquele que só recebeu 1, com medo de se arriscar, com medo de perder, ele simplesmente guardou. Esse que não fez nada com talento, ele expulsou. E os 2 que lhe entregaram algo, ele, digamos assim, agraciou de maneira igual. Para a gente pode passar desapercebido. Mas, se a gente for ver aqui, a questão é que não importa os seus talentos para Deus, para o Deus cristão. O que importa é o que você faz a partir disso. Né? Ou seja, aqui eu tenho a noção que a igualdade e a liberdade vão andar juntas. Primeiro que diferentes talentos não vai tornar alguém diferente dentro do sentido de dignidade, e que também o indivíduo ele só pode ganhar algo através da sua liberdade, através do que ele faz com ela, através da sua iniciativa pessoal, né? E aqui eu acho que dá uma virada que vai marcar muito a modernidade. Você tem uma virada de chave aí, né? Você total. tem uma ruptura aí do pensamento. Exato. Se a gente for grego platônico, né? Pensamento grego, você pegar, por exemplo, as tragédias gregas, como a mais conhecida, inclusive já teve 2 questões do Enem, que foi de Édipo. Édipo, na realidade, é uma grande lição que você, ao tentar fugir do seu destino, você inevitavelmente vai sofrer mais ainda para retornar no caminho, né? Então, digamos assim, o grego ele tem todo um medo da híbris, do excesso, né? Da desmedida. É tanto que o Aristóteles, quando ele pensa virtude, ele pensa o quê? Justo meio, justa medida. Então, o Cristo ele traz essa visão de que, além disso, é o quê? Se ninguém, por diferença de talento, não há diferença de dignidade, né? Não há diferença de ter um maior poder, a noção hierárquica de mundo também destrona. Claro que, assim, historicamente falando, essa visão mais igualitária, ela só veio a vir para a Terra mesmo assim, né? Sair da mente e vir para a Terra após a Revolução Francesa, com a destituição do antigo regime, né? Porque até então era Platão e Aristóteles. Ou seja, o mundo de toda a Idade Média foi justificado hierarquicamente pela Igreja Católica, né? De que os nobres tinham seu lugar, e aí eles estavam lá. Não era simplesmente porque eles eram filhos de nobres, é porque eles eram os mais capazes. Né? E engraçado que o pensamento cristão, um tanto desvirtuado aí na Idade Média, trazendo agora como você coloca, e talvez a ideia, né, eu só estou divagando aqui, talvez a ideia de a unificação em um Deus, né,
o monoteísmo na religiosidade cristã, faça com que você diga assim, olha, só existe alguém que está num grau acima. É esse daqui, só existe um, está aqui. No mais você tem igualdade. Né? Exato. Você retira a hierarquia entre pessoas e atribui a um único ser, que não é desse plano. Porque diferente dos deuses gregos, você tinha hierarquia entre os próprios deuses, o que poderia justificar uma hierarquia entre os humanos, e os próprios deuses, eles desciam à Terra, eles não eram de um plano totalmente afastado. Existia um contato entre deuses e humanos na narrativa grega. Exatamente. Né? O Deus, essa ideia do cosmos, né? Todos eles estão ali dentro desse próprio cosmos, né? Lutando entre si, guerreando, trazendo hierarquias, uns desejando o lugar do outro, né? E já nesse mundo cristão, o Deus ele se torna mais humano e o homem mais divino, porque torna a semelhança dele. E aqui é uma promessa, por exemplo, melhor, por exemplo, na questão grega, a imortalidade era você diluir, como é oriental isso também, né? Você vai diluir a sua identidade no todo. Que visão pobre, assim, digamos assim, para quem é mais ambicioso, né? Já o cristianismo, ele já garante a vida eterna. Né? Só lembrando que o pensamento cristão, ele norteia muito a prática ocidental, né? Sim, aí é uma discussão muito interessante também, que quando a gente pensa na história da filosofia, a gente está falando da história do pensamento ocidental. Que a prática e o comportamento né, o pensamento oriental, ele não sofre essa... a gente está falando aqui de momentos de rupturas de pensamento, você cita o cristianismo, que é uma ruptura abrupta no pensamento, e isso não influenciou tanto o Oriente, né? O Oriente, exatamente. Então você tem um desenvolvimento de pensamento de outra forma lá. Aí a gente vê, por exemplo, a questão específica grega, que foi bastante influenciado pelo Oriente, absurdamente, inclusive toda a ideia cosmológica que a gente vai reencontrar no Oriente, mas a especificidade dela sempre põe em xeque. Não é uma sabedoria, é uma filosofia. Não se atingiu o ápice, a perfeição, mas é essa ânsia de sempre dizer assim, não, mas espera aí, esse ponto aqui, não está bem explicado não, né? E aí abre portas para abrir novas possibilidades. Rafael, vai dando nosso horário, muito massa o papo. Não, muito. Eu confesso que, como eu sou professor de biologia, mas eu gosto muito das leituras das ciências humanas. Eu gosto bastante. Inclusive, tenho uma formação na área de humanas. Mas, aí quando eu tenho esses bate-papos com o professor, eu me empolgo mais nos bate-papos de humanas do que nos de natureza, porque eu aprendo mais, né? Eu sou o aluno perguntando nos bate-papos de humanas. Inclusive, é muito massa suas indagações, eu aprendi já um bocado também. E desde aquela última live, né, também que a gente ficou nesse bate-bola, sai muita coisa boa. Está massa, cara. Muito obrigado aí pela participação. Desculpe o que sempre falta, né? Sempre ainda falta muito a dizer, né? Mas o tempo é curto. Mas a ideia aqui é justamente dando iscas, né, para o aluno e buscar o algo a mais, né? A ideia de um aulão assim, de uma aula curta, é justamente a gente fazendo, deixando as iscas para que o aluno vá buscar um pouco a mais. Então ficam as dicas aí e a gente retorna em 2 minutinhos, dessa vez vamos fazer 2 minutinhos mesmo, né, Júlio? Com o professor Sandro Coco para a gente finalizar o dia de hoje, tá? Valeu, Rafael, um abraço. Valeu.